Quebra de carência em plano de saúde é ainda um tema bastante procurado na internet e hoje eu vou jogar luz para vocês. Será que é possível quebrar carência no plano de saúde? Em que situações isso é factível segundo a Justiça? Olha, eu sou Elton Fernandes, advogado especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em cursos na área de direito da saúde suplementar, autor de livro jurídico e eu estou aqui hoje para explicar para vocês as principais regras do setor de planos de saúde. A primeira grande questão é definir o que é carência, né? Carência é aquele período em que eu pago o plano de saúde sem poder acessar determinadas coberturas. Então, eu vou pagando, entro no contrato de plano de saúde e eu sei que vou ter que ficar um X de tempo sem poder fazer procedimentos eletivos, sem poder fazer, eventualmente, até consultas e exames, depende muito do caso. Esse prazo de carência, ele pode ser de 180 dias, perfeito? 180 dias é o prazo máximo de carência numa operadora de plano de saúde, exceto se a gente estiver falando de doença pré-existente, aí é uma outra discussão. 180 dias é o prazo máximo de carência. Aí eu quero que vocês compreendam o seguinte: se for gestação, o prazo da gestação máxima é de 300 dias a partir da contratação do plano de saúde. Então, contratei o plano de saúde, o parto vai ser coberto pela operadora 300 dias depois, se for uma gestação a termo, ou seja, aquela gestação a partir da 37ª semana. Agora você vai me perguntar assim, mas como é que eu posso quebrar a carência, por exemplo, por uma cirurgia, se eu estou ali numa situação muito grave, ou se eu sou gestante, por exemplo, e eu preciso fazer com que o parto aconteça antes ali. Vamos lá, vamos entender aqui o seguinte: a lei dos planos de saúde diz que o prazo máximo de carência para urgência e emergência é de 24 horas. Então, 24 horas depois que eu contratei um plano de saúde, eu tenho que ter direito à cobertura nas situações de urgência e emergência. Aí você vai me perguntar o seguinte, tá, mas como eu faço para testar e o que significa na prática urgência e emergência? Eu vou dizer o seguinte para você: não importa o conceito que o médico utiliza lá. O importa aqui é o seguinte: a lei dos planos de saúde, ela estabeleceu um conceito próprio de urgência e emergência. O que ela trata como urgência? Urgência para ela é um acidente pessoal, bati o carro, caí da escada ou uma complicação no processo gestacional. Se eu tenho uma complicação no processo gestacional e eu tenho que antecipar esse parto, por exemplo, isso é tecnicamente, do ponto de vista da lei, uma urgência. E aí, consequentemente, nessas situações, eu posso então buscar quebrar, né, reduzir essa carência para 24 horas da data da contratação do plano de saúde. E o que é uma emergência? Uma emergência médica é aquela, segundo a lei, que coloca a vida do beneficiário em risco ou é suscetível a causar um dano imediato, uma lesão irreparável imediata. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se esse paciente, por exemplo, ele não operar agora, vamos pensar, por exemplo, um caso muito clássico de um cálculo renal que está obstruindo o ureter daquele paciente e ele precisa realizar um procedimento agora, senão ele vai ter uma pielonefrite, uma sepse, pode até evoluir, né, para uma morte isso. Nessa situação, por exemplo, a lei contempla ali que isso é, do ponto de vista técnico legal, uma emergência e a carência para esses casos, então, deve ser contada como sendo de 24 horas. O importante aqui, veja, é entender o seguinte: não significa dizer que eu posso simplesmente contratar o plano de saúde com uma doença pré-existente e dizer, é grave, agora eu quero antecipar e fazer o tratamento agora. Não, não é isso que está dizendo a lei. A lei está dizendo que você pode antecipar, né, quebrar essa carência, como a gente diz, ou afastar esse período da carência em situações em que a pessoa está em risco imediato de colocar a sua vida em jogo ou de ter uma lesão irreparável. Então, se eu estou falando, por exemplo, que esse paciente pode ser que, se não tratar, ele venha a ter uma complicação, isso tudo é muito mais tênue para a lei e isso não significa dizer que o caso será imediatamente enquadrado. Ou seja, a particularidade do seu caso importa muito, as circunstâncias do seu caso importam muito e o relatório do seu médico importa muito.
Quer dizer, o médico explicar essas situações todas, qual é o risco, que esse risco é imediato, que esse risco é um risco iminente, que esse risco, por exemplo, é real, é contundente desde logo. Isso tudo pode sim facilitar com que você possa buscar o afastamento da carência. Mas eu repito, só a análise concreta da sua situação, da sua particularidade, por um advogado especialista em plano de saúde pode revelar se você tem mais chance ou menos chance disso acontecer, sobretudo se você estiver falando comigo de um caso de uma doença pré-existente, o que é muito mais complexo, porque se não for, menos complexo e mais possibilidades a gente tem. É uma carência para uma doença pré-existente? É o que a gente chama de cobertura parcial temporária? Eu sugiro muito que você fale com um advogado especialista em plano de saúde para entender as particularidades do seu caso, para entender os detalhes da sua situação, para ler o seu relatório e, se o caso, até ajudar o seu profissional a poder aí construir isso adequadamente, a fim de que você possa buscar o afastamento, a quebra dessa carência no seu plano de saúde. Então lembre-se que a gente está falando aqui emergência, segundo a lei, é um acidente pessoal ou uma complicação do processo gestacional, e uma emergência do ponto de vista técnico-legal do ponto de vista da lei, é quando eu tenho aí a vida do beneficiário em risco ou um risco imediato de um dano ou de uma lesão irreparável. Se o seu relatório médico indica esse tipo de situação, sem dúvida nenhuma existe a possibilidade, e aí você vai falar com um advogado especialista em plano de saúde e levar o seu caso, a fim de que ele possa orientar você e tomar a melhor providência. Eu desejo sucesso a você, que tudo fique bem, e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Para mim é sempre um grande prazer poder interagir com vocês. Abraço.